Amados irmãos e irmãs, presentes nesta celebração, transmitida diretamente aqui da capela da Rádio Nova Aliança de Brasília. Diletíssimos ouvintes que nos acompanham. A Igreja, na sua liturgia, celebra no dia de hoje uma santa muito importante do século XVI, Santa Teresa d'Ávila. Uma santa que marcou a história da vida mística da Igreja, da vida carmelitana. Associado à festa de Santa Teresa, nós temos hoje a celebração também do Dia do Professor. Santa Teresa é padroeira dos professores e é muito importante para nós ter presente esta lembrança tão importante daqueles que colaboram incessantemente, incansavelmente com a formação dos nossos alunos. Celebrar Santa Teresa é ser convidado também a meditar aquilo que realmente é mais importante na vida de um católico: a interioridade amadurecida, amadurecer o interior em Deus. Na primeira leitura aos Gálatas, São Paulo fala da liberdade que Cristo nos oferece. Ele nos lembra que essa liberdade não se baseia em meras práticas exteriores ou no cumprimento de rituais, como a circuncisão, por exemplo, mas é uma fé viva que se expressa pelo amor. O amor é o carisma, o dom por excelência do Espírito Santo, a ponto de Santo Agostinho dizer: ama e fazes tudo mais. A liberdade cristã, ela é uma libertação interior das amarras da escravidão do pecado e uma libertação também da superficialidade. Nós vivemos hoje uma sociedade extremamente superficial. E nós, cristãos católicos, deveremos ter uma grande preocupação em não cairmos na superficialidade. Santa Teresa d'Ávila encarnou profundamente essa mensagem, vivendo uma fé que se expressava pelo amor a Deus e à Igreja. Juntamente com São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila foi uma grande reformadora do Carmelo da época. Ela viveu esta grandeza de ser uma mulher muito forte e transformada a partir de dentro pelo poder da graça de Deus. O Evangelho nos lembra da necessidade da pureza interior. Vemos Jesus sendo criticado por um fariseu por não seguir as regras de purificação antes das refeições, como nós ouvimos. Jesus responde apontando para a verdadeira pureza, não esta dos rituais externos, mas a pureza do coração. A ponto que Jesus diz que é do coração que nasce tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, né? O nosso coração, ele precisa estar profundamente tocado por esta pureza divina que vem do céu. Nosso Senhor nos desafia nesta manhã, nesse dia, a não ficarmos presos às aparências ou ao cumprimento superficial da lei, mas a purificar o interior,
a praticar a misericórdia e a justiça. Vocês podem observar que a nossa sociedade, ela está muito apegada às superficialidades. A sociedade como um todo, e o clero também. Esta preocupação de plásticas, de implante de cabelo, essa coisa toda, isso responde exatamente a esta fragilidade de uma sociedade profundamente superficial. Santa Teresa d'Ávila exemplificou essa liberdade cristã interior. Sua vida foi uma jornada de libertação das amarras do mundo e suas próprias limitações, à medida que se entrega inteiramente ao amor de Deus. Esse é o processo. Ela nos lembra que a verdadeira liberdade não está em seguir regras extremas, mas em uma vida profundamente enraizada na fé e no amor. Uma fé viva que transforma o coração. A grande reforma de Santa Teresa e São João da Cruz, ela vai acontecer exatamente em cima desta realidade em que o mundo carmelitano na época estava entregue à superficialidade, ao apego às regras, mas as pessoas tinham perdido o senso desta profunda intimidade com Deus, que é o que conta, é o que vale para nós, é o que todos nós necessitamos. Santa Teresa, na sua obra Castelo Interior, ela nos ajuda a conhecer esse caminho de exploração interior para o aprofundamento do coração humano naquilo que é mais importante, a habitação em Deus. Teresa ensinava que a verdadeira transformação começa no coração. Ela ensinava aquilo que Jesus nos ensinou. É no coração, é no interior que nós encontramos as grandes realidades que nos marcam. Muito além das observâncias externas, ela ensinava suas filhas, também colaborando com os carmelitas masculinos, juntamente com São João da Cruz, a aprimorar o castelo interior, as moradas interiores. Como uma verdadeira mestra espiritual, Santa Teresa também foi uma professora de almas, guiando tantas e tantas pessoas ao verdadeiro encontro com Deus. É interessante também trazer o pensamento do Papa Bento XVI, que afirmou que Santa Teresa ensina que a oração não é algo acessório, mas uma questão de vida e morte. E nós poderíamos completar isso com Santo Afonso Maria de Ligório, que diz: quem reza se salva, quem não reza se perde. Essa é uma grande verdade. E essa doença hoje é uma doença muito presente nas nossas comunidades, na vida de muitos católicos. Santa Edith Stein, que adotou o nome de Teresa Benedita da Cruz ao entrar no Carmelo, considerava Santa Teresa uma mãe espiritual, que lhe ensinou a profundidade da fé como abertura radical ao amor de Deus. Nós sabemos que Edith Stein é uma convertida do judaísmo ao catolicismo, é uma filósofa, é uma mulher de grande envergadura intelectual, que mergulhou profundamente no mistério de Deus, morrendo por causa de Deus nas perseguições concernentes ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, quero me dirigir também aos professores. Nós podemos ver em Santa Teresa o modelo de um verdadeiro educador cristão.
que não só transmite conhecimento, mas guia na busca pela verdade interior. Temos que convir que muitos educadores centraram suas vidas na subjetividade, esquecendo a objetividade da verdade. A nossa educação brasileira está entre umas das piores do mundo. Graças, sobretudo, à ideologia que foi tomando conta desse universo cultural do ensino, e os nossos professores cristãos, que têm a consciência do que deve ser a educação, eles sofrem muito nesses ambientes. A gente precisa retomar esse caminho. Eu me lembro que o meu professor de português, na minha 5ª série, em 1975, nós já estávamos entrando com muita força na Revolução Cultural Marxista. Ele dava a aula de português e aproveitava um momento da aula de português para nos lacrar numa consciência de que o comunismo, que a Rússia naquela época e Cuba eram as melhores propostas para o locus humanus nesse mundo. Aí vocês podem imaginar o desastre que era isso nas nossas cabeças. No 2º grau, nós tínhamos um outro professor que dava aula de exatas, mas fechava as portas da sala para nos lacrar no marxismo cultural. Isso lá na década de 70 e 80. Hoje, a cultura woke, toda essa revolução cultural gramsciana, ela está muito presente na educação. Os professores cristãos devem refutar essas ideologias, porque elas são nocivas e elas desconstroem aquilo que é a essência da pessoa humana, a sua liberdade, os direitos de Deus, a família e a própria inteireza do ser humano como homem e mulher. Os professores cristãos, como Santa Teresa, têm a missão de formar não apenas intelectualmente, mas colaborar para que os alunos se abram também às realidades sobrenaturais. Nossas escolas atualmente não permitem mais falar de Deus. Não se aceita mais inserir os valores cristãos nas nossas escolas, sabendo-se que o Ocidente foi todo ele formatado na sua civilização sob os alicerces cristãos e judaicos. Nós vivemos tempos espinhosos que precisamos vencer com o poder da oração. E quem está na dimensão formativa precisa ter esta graça de levar adiante a necessidade de produzir a educação como ela deve ser, edúcere, tirar para fora do mundo interior dos estudantes as suas capacidades, para levar o ser humano a viver o que é a dignidade humana, a abertura ao sobrenatural e por aí vai. Assim, concluindo, quero alertar para a necessidade da liberdade cristã que São Paulo nos recorda. Santa Teresa e os professores também são chamados a promover uma vida de liberdade e amor, onde o foco não está em regras externas, mas na transformação interior. Geralmente, os sistemas de dominação das pessoas trabalham para tirar-nos a liberdade,
para nos dar uma consciência de subserviência a todos os sistemas funestos de morte, de corrupção e de mentira. Que possamos aprender com Santa Teresa d'Ávila a buscar a profundidade em nossas vidas e que todos aqueles que estão à frente da educação sejam inspirados por seu exemplo para formar almas livres, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém.